Olá, espero que esteja tudo bem com você. Na aula de hoje, nós vamos estudar transformação de fração em número decimal e fração geratriz. Para resolver esses exercícios, vamos precisar da equação do primeiro grau, frações equivalentes e a simplificação de fração, ou seja, fração irredutível. Encontre a fração geratriz dos números decimais abaixo em sua forma irredutível. 0,6 é um número finito, não tem reticências. Então, basta colocar o número sem a vírgula no numerador. Então, 0,6 é o mesmo que 6. Aí colocamos o número 1 para representar a fração decimal. Um número após a vírgula, 0. Aí então nós vamos simplificar, deixar essa fração irredutível, ou seja, vamos encontrar uma fração equivalente a 6 décimos. Como são números pares, vamos dividir tudo por 2. Aí nós ficamos com 3 quintos. Aqui também, na letra B, nós temos um número finito. Então, tirando a vírgula, colocando o número no numerador, 1 no denominador, tem 2 algarismos após a vírgula. Então, nós ficamos com 372 centésimos. Aqui, poderíamos dividir direto por 4. Ou, então, fazer a simplificação em 2 etapas. A gente divide por 2, que aí dá para fazer o cálculo mental, fica mais simples. Aí depois dividimos por 2 de novo. Quando dividimos por 2, ficamos com 186 por 50. Dividindo por 2 novamente, nós vamos ficar com 93 por 25. Então, são todas frações equivalentes, essas três. E 93,25 avos está na forma irredutível. Aqui na letra C, colocando no numerador o número sem a vírgula, número 1 embaixo, 3 números após a vírgula, 3 algarismos, 3 zeros. Fazendo a simplificação direto por 2, né, já que são números pares, nós vamos ter 727 por 500. Então, aqui nós temos a fração irredutível. Na letra D, nós já temos um número infinito, um número decimal infinito. É aqui que nós vamos usar uma equação de primeiro grau para descobrir a fração que gera essa dízima periódica. Então, essa dízima periódica, ela é simples, porque entre a vírgula e o período, que é 6, estou marcando o período aqui, olha. Entre a vírgula e o período, nós não temos nenhum outro algarismo. Então, é uma dízima periódica simples. Existe regra para decorar, né, como descobrir as frações geratrizes, mas eu acho que não compensa porque são muitas regrinhas quando se trata de dízima periódica composta. Então, eu prefiro usar a equação do primeiro grau. Para isso, nós vamos fazer assim, colocando que x é igual a esse valor, a essa dízima periódica escrita com reticências. Então, nós vamos ter algo assim. Então, a partir desta equação, letra, igualdade e um valor numérico, nós temos uma equação. Então, nós vamos multiplicar esta equação para que a vírgula fique após o período, ou seja, uma posição para a direita. Uma posição à direita
nós vamos ter multiplicação por 10. Então, multiplica o primeiro membro da equação, primeiro membro, e o segundo membro por 10. Multiplicando por 10 aqui, nós vamos colocar a vírgula aqui, olha, logo depois do 6. Então, ficamos com 6,66. Agora, nós vamos montar uma outra equação onde a vírgula fica antes do período. E neste caso aqui, a vírgula já está antes do período. Então, é só copiar esta equação, x igual a 0,66. Poderia continuar com 6 aqui, mas dessa forma, olha, nós temos condições de eliminar esse 6. Fica 6 tira 0 aqui, 6 tira 0 é 6. Então, aqui ficaria assim, olha, 6 menos 6, 6 menos 6. Aqui, a gente já pode perceber que não é necessário ficar colocando esses números após a vírgula, porque sempre, quando fizer a subtração, vai zerar. Então, é mais fácil deixar nesse formato. No 10x tira um x, 9x. Então, podemos já entender que 9x é igual a 6. Esta equação fica x igual a 6 nonos. Então, o 9 está multiplicando, passa como divisor. Então, a fração que gera esse número é a fração 6 nonos, ou seja, a fração geratriz. Só que aqui nós vamos reduzir, ou seja, vamos simplificar, encontrar uma fração equivalente. Como 6 e 3 são múltiplos, 6 e 9 são múltiplos de 3, vamos dividir tudo por 3 e ficamos então com a fração irredutível 2/3. Se a gente dividir 2 por 3, vai verificar que chegamos nessa resposta, 0,666. Este é o número decimal finito, 13 décimos. Então, copiamos o número sem a vírgula no numerador, colocamos o número 1, um número após a vírgula, 0. E aqui, como 13 é número primo, já é irredutível, não precisamos mexer com ela. É só isso. Aqui nós temos uma dízima periódica simples e o período ele é composto por 2 algarismos. Então, essa dízima periódica. Da mesma forma, vamos montar a equação. Montando essa equação, vamos deixar assim. Agora, a vírgula, então, olha, precisa estar depois do período. Depois do período, olha, 2 posições para a direita, 1, 2. Significa que eu vou ter que multiplicar a primeira equação por 100. Quando a gente multiplica por 100, a vírgula vem para cá. 1, 2, 2 posições. Aí a gente viu que não precisa colocar o vírgula 45, 45, porque vai sumir. Nós vimos aqui, neste exercício, que a parte decimal vai sumir. Então, não precisamos nos preocuparmos com o número que vem após a vírgula. Nós vamos montar a outra equação, onde a vírgula fica antes do período. E aqui a vírgula já está antes do período. Então, nós vamos só copiar essa equação, x igual a 0,45. Lembrando que a vírgula estaria aqui. Então, olha, 0,45. Então, só para lembrar que ficaríamos assim, tá? Não precisava dessa parte, poderíamos colocar aqui apenas o 0. Mas, para não haver confusão de compreensão, vamos deixar assim por enquanto. Então, ó, 100x, fazendo a subtração, 100x tira 1x, 99x. E aqui 45 tira 0 é 45. X é igual a 45/99. Então, a fração geratriz é igual a 45/99. 45/99 podemos dividir direto por 9.
reduzir dividindo tudo por 9, uma vez que ambos são divisíveis por 9. 45 dividido por 9 é igual a 5 e 99 dividido por 9 é igual a 11. Então pronto, fração geratriz irredutível. Se dividir 5 por 11, chegamos a essa resposta. Aqui nós temos uma dízima periódica composta. A gente verifica que o período é 3 e entre a vírgula e o período existe um algarismo. Então, montando essa equação, nós vamos ficar com x igual a 0,133. Aí, então, a primeira equação, a vírgula vai ter que ficar depois do período. Depois do período, a vírgula está aqui, nós temos 2, ou seja, multiplicação por 100. 100x igual a 13,3. Olha, 2, a vírgula vem para cá, 13,3. Agora tem que ficar antes do período. Antes do período, o período está aqui. Então, a vírgula vai ter que caminhar uma posição para a direita. Ou seja, multiplicação dessa equação por 10. 10x igual. Quando multiplica por 10, nós vamos ficar com 1,3. Então, a gente observa como é que fica o número para depois colocá-lo aqui. 1,3. Unidade com unidade, vírgula com vírgula, décimo com décimo. Fazendo esse cálculo, vamos ficar com 90, fazendo a subtração da primeira equação menos a segunda, vamos ficar com 90x igual a... Aqui sempre vai dar zero, a parte depois da vírgula, tem que dar zero. Aí nós ficamos com 13 menos 1, que é 12. Ou 3 menos 1, 2, abaixo 1. Então, nós temos que essa equação tem como resposta 12 90avos. Então, a gente verifica, olha, que nós chamamos de x esse valor aqui, olha. Tá vendo? Olha, x é igual a esse valor. Significa, então, que esse valor é igual a esse, uma vez que aqui é x também. Então, a fração geratriz é igual a 12 90avos. Então, vamos encontrar a fração equivalente e irredutível. Aqui, como o numerador e o denominador são divisíveis por 2 e por 3, também é divisível por 6. Dividindo tudo por 6, nós vamos ter 2 15avos. A última, nós temos aqui na letra H uma dízima periódica composta, onde o período é 54. Olha, entre a vírgula e o período, que é 54, nós temos um número. Então, dízima periódica composta. Então, olha, a partir daqui começa a se repetir, olha, 5, 4, 5, 4. Ok. Então, essa primeira equação, ok. Agora, olha, marcamos aqui o período e a vírgula nessa primeira equação, onde eu vou multiplicar por 10, por 100, por 1000, depende, né? Então, aqui nós vamos multiplicar por 1000, porque primeiro a vírgula precisa ficar depois do período. Então, fica 1, 2, 3. 3 posições depois do período, ou seja, multiplicação por 1000. Então, fica 1000x igual 1354. 1354,54. E a outra equação, a vírgula tem que ficar antes do período. Então, vai ter que ficar aqui, ó. Então, fica assim, uma posição. Uma posição é multiplicação por 10. Então, nós vamos ter 10x igual... Quando multiplicamos por 10, vamos ficar com 13,54. Então, 13,54 fica assim, vírgula com vírgula, lembrando que aqui tem
que ser décimo igual a décimo, centésimo igual a centésimo, porque vai zerar. Então, fazendo esse cálculo, 1000 tira 10, vai ficar 990x igual. Quando a gente faz esse cálculo, nós vamos ficar com 1 aqui, com 4 aqui, e 3 e 1. E esse lado aqui, então, zera. Aí nós ficamos, então, com o número 1341 por 990. Aqui nós vamos fazer a simplificação. Esse número está bastante grande. 990. Aqui, então nós temos aqui 990. Aqui nós temos 1 mais 3, 4, mais 4, 8, mais 1, 9. Aqui a gente já sabe que é um número divisível por 9. Ambos são divisíveis por 3. Primeiro, então, eu vou fazer a divisão por 3, que fica mais fácil. Depois, a gente divide novamente por 3. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter o número 447. 447 dividido por, ou melhor, sobre 330. Aqui, olha, 4 mais 4, 8, mais 7, 15. 15 também é divisível por 3. Então, vamos simplificar novamente, dividindo tudo por 3. Quando a gente divide tudo por 3, ficamos com 149 por 110. Então, é isso. Até uma próxima aula. Se não se inscreveu no canal, se inscreva e acompanhe as próximas aulas.